Olá, pessoal, tudo bem? Então, voltamos aqui com mais uma aula. Nessa aula aqui, vamos estar falando sobre IAM sem supra. Dito isso, tem aqui nosso paciente, né? Já vamos pegar o monitor dele, colocar o acesso venoso, né? E pedir o eletro. Vamos dar uma olhadinha no eletro. A gente vai dar uma olhada rápida, que eu só queria mostrar para vocês que esse nosso paciente aqui, ele vai ter aí um ritmo sinusal com inversões profundas de onda T. E perguntar para vocês se vocês sabem o que é que isso significa. E consegue entender o que é que esse elétron aí, na verdade, está querendo nos dizer, bem como o que é que a gente vai fazer. Bom, nessa aula, se você ficar até o final, a gente vai aprender como identificar um elétron que é sugestivo de isquemia. A gente vai entender como é que a gente deve manejar esses pacientes, falar um pouco sobre diagnósticos diferenciais, que já foi falado em outra aula, né? Mas a gente vai repontuar. Então, dito isso, vamos para a aula, né? Então, a aula aqui eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês em relação a alguns conceitos que eu acho que é importante da gente saber diferenciar o que é até para um melhor raciocínio clínico e também para a gente conseguir ter uma melhor lista de hipóteses diagnósticas frente a um paciente, né, que venha estar apresentando um quadro clínico sugestivo de infarto, né, que às vezes ele é sugestivo de infarto, mas possa ser que seja outra coisa. Bom, então os dois primeiros conceitos que eu quero diferenciar é o quê? É isquemia e infarto. O que é isquemia e o que é infarto? De maneira bem simples, para a gente não gastar muito tempo, isquemia vai ser a não chegada de oxigênio naquele determinado local. Se a gente diz que o coração está em isquemia, é porque não está chegando oxigênio suficiente lá naquele local. Então, ele está sofrendo com a falta de oxigênio. Infarto é quando a gente tem as células morrendo. A célula pode morrer por causa de isquemia? Pode. Então, a isquemia pode levar a um infarto. Mas a célula pode morrer por outros motivos? Pode. Então, não só a isquemia vai gerar infarto, como outras causas. E aí a gente entra na diferença de lesão miocárdica e IAM. O que seria um infarto agudo do miocárdio seriam ali células morrendo por causa de isquemia, ou a gente define assim. A gente vai ver que tem o IAM, ele na verdade é definido em 5 grupos, mas por enquanto vamos ficar com essa definição. E a lesão miocárdica vai ser morte de tecido lá miocárdico sem que haja isquemia. Então vai ser por outros motivos que não a isquemia. Bom, então agora a gente vai diferenciar o IAM do MINOCA, né? E entra justamente esses dois novos conceitos aí, que é. Bom, então agora a gente vai diferenciar. Deixa eu ver se a gente tá aparecendo. Tá gravando. Bom, então agora a gente vai diferenciar o IAM do MINOCA entre dois novos conceitos, que é MINOCA e TINOCA. E o que são esses termos, né? O que é que eles significam? Bom, o MINOCA, ele vai ser um infarto, só que sem obstrução. O corpo ele não pode ter nenhum tipo de obstrução para a gente classificar como MINOCA. Então vai ser aí, é um tipo de infarto, né? Que ocorre sem obstrução. Basicamente a gente pode definir assim. E o tinoca é a presença de troponina positiva, né? Então a gente vai ter aí célula do tecido morrendo, só que sem obstrução. Então é como se a gente aumentasse o grupo, né? Porque não só infarto, como a gente já viu, lesões miocárdicas também causam morte tecidual, né? E aí o Tinoco é justamente isso, vai ser a morte, só que sem obstrução. Enquanto o Minoca é um infarto sem obstrução, então a gente vê que o Minoca está dentro do Tinoca. Isso aí é importante só para a gente pensar nos diagnósticos diferenciais, né? E nem toda troponina positiva a gente deve pensar, o paciente está infartando.
Não, o paciente pode estar com a troponina positiva, mas talvez não esteja acontecendo um infarto lá dentro, tá entendendo? Talvez não tenha obstrução, então a gente estaria aí dentro das causas de Tinoca, dentro das causas de Tinoca, ou então Minoca, né? A diferença é essa. E a definição de M a gente vai conversar um pouco mais adiante, eu aproveito para voltar um pouco nisso. Mas, em resumo, isquemia quando não chega oxigênio em determinado local, infarto quando a gente tem morte celular naquele determinado local. Não é só o coração que infarta, por exemplo, a gente pode ter um infarto no fígado, a gente pode ter um infarto em outras partes do corpo além do coração. A lesão miocárdica é quando a gente tem morte celular, mas a gente não tem isquemia, então é morte celular cardíaca sem isquemia. Infarto agudo do miocárdio, a gente vai ver as definições mais à frente, mas por enquanto a gente fica como aí morte celular relacionado à isquemia. E a M minoca? O minoca vai ser um infarto sem a presença de obstrução, então a isquemia vai estar sendo levada a ocorrer por algum outro motivo que não seja obstrução, então não vai estar chegando oxigênio lá, mas não é por causa de uma obstrução. E na tinoca é um grupo maior, né, que a gente tem qualquer tipo de morte celular sem a ver com obstrução. Bom, dito isso, qual é os pacientes que a gente tem que ficar mais atento, né? Depois a gente vai falar do quadro clínico, mas esse estudo aqui, que avaliou aí 180 mil pacientes, viu que a idade média que a gente tem um infarto sem supra é de 69 anos. E acontece em 40% de mulheres. Uma informação muito importante é que o infarto, ele com supra, geralmente a gente associa a maior gravidade, até porque a gente está tendo uma oclusão total da artéria. Só que os estudos mostram que nos pacientes que superam essa doença, os pacientes que têm infarto sem supra costumam viver menos do que os pacientes que têm infarto com supra. Isso está muito relacionado ao manejo que é feito lá no momento que é descoberta a doença. Então é importante a gente se atentar a isso, que é um quadro tão grave quanto, principalmente em relação a prognóstico, podendo ser até mais grave, já que a mortalidade é maior. E a gente tem aqui a hipertensão como o fator de risco mais importante, né? 73% dos pacientes cursam com hipertensão. E aqui vocês podem ver alguns outros fatores de risco que eu não vou estar lendo todos, né? Até porque não tem sentido estar escrito aqui. Qualquer coisa é só pausar a aula e dar uma lida. Se quiser também anotar, pode anotar. Bom, dito isso, vamos conversar um pouquinho sobre a fisiopatologia, né? A gente vai ter aí os três mecanismos básicos, que vai ser a ruptura da placa, a erosão de placa e exposição de nódulo calcificado. Seja qual for o mecanismo, a gente vai ter aí a exposição de diversos componentes trombogênicos, que vão acabar chamando plaquetas, né, e produzir trombos. Então, de forma bem simples, até porque o objetivo não é adentrar nisso de forma tão complexa, a gente vai ter aqui a oclusão pelos trombos, o que vai impedir a chegada do oxigênio, né, nas células do miocárdio, que vai levar à isquemia e posterior necrose, né? Então, bom, a gente tem aqui a oclusão por trombos, temos também aqui a estenose crítica aí como causas, né, dessa isquemia. Dito isso, vamos chegar ao quadro clínico. O quadro clínico é uma das partes mais importantes porque é justamente como aquele paciente vai estar chegando para a gente, né, e a gente vai suspeitar dessa doença. Então, a gente já conversou, obviamente, aqui, o principal sintoma é a dor torácica. A gente tem uma aula aqui no canal sobre dor torácica e diagnósticos diferenciais, que a gente tem aí 6 diagnósticos que não podem passar batido de forma alguma se a gente está diante de uma dor torácica. Quais são esses 6 diagnósticos? A gente tem 4 de origem cardíacas, 2 de origem pulmonar e 2 de origens esofagianas. Então, agora eu vou falar um pouco sobre isso, mas se você quiser os detalhes, vai estar na outra aula. Então, quais são esses 4 diagnósticos aí cardíacos? A gente vai ter as síndromes coronarianas agudas,
A gente vai ter as síndromes aórticas, que aí a representante principal, né, é justamente a dissecção de aorta. A gente vai ter a síndrome do coração partido, tamponamento cardíaco. Então, essas daí são as quatro principais causas cardíacas que vão levar à dor torácica. Das pulmonares, a gente tem duas pulmonares. A gente vai ter o tromboembolismo pulmonar e a gente vai ter também a hipertensão. A hipertensão não. O. Eita, me fugiu da memória aqui o nome agora. O pneumotórax hipertensivo. E das esofagianas, a gente vai ter a ruptura esofagiana e o, o impactamento esofagiano. Então, essas aí são as três principais causas. E aí, como diagnosticar, como a gente diferenciar essa dor torácica, eu já expliquei lá na outra aula, né? Então, é só ir lá se você tiver dúvida. Mas aí, chegando dentro das síndromes coronarianas agudas, a gente tem duas coisas que a gente tem que diferenciar. Se é realmente um infarto, ou se a gente está falando de uma angina. E aí, esse momento aqui da aula vai ser justamente para explicar sobre isso, né? Que são algumas características clínicas que nos levam mais a infarto e outra angina. O infarto ele é mais grave aí dentro das síndromes coronarianas agudas, né? E aí o que acontece? A gente tem aqui algumas características que são bastante específicas. Por exemplo, o caráter da dor torácica ser opressiva, ser uma sensação aí de aperto ou pressão. A gente tem uma especificidade aí que varia entre 82% e 90%. Outro ponto importante para a gente pensar em infarto é a duração da dor ser maior do que 20 minutos e não ter alívio com repouso. A gente tem uma especificidade aí de 70% a 85%. Isso aqui está escrito errado. É irradiação para os dois braços. Exatamente. A gente tem uma especificidade de 88%. Se a gente tem a dor irradiando apenas para o braço esquerdo, a gente tem uma especificidade de 80%, é um pouco menor. Então, essa daqui é maior. Se a dor ela inicia em repouso, a gente tem uma especificidade de 85%. Se ela não alivia com nitrato, então a especificidade é 90%. Nitrato sublingual. Se a gente tem sintomas associados como sudorese, náusea, dispneias, a gente também tem uma boa especificidade. Quando a gente fala da angina, a gente vê que é tudo o contrário, no geral. A dor opressiva permanece, mas com especificidade menor. A duração vai ser menor do que 20 minutos. Aí tem a irradiação para o braço esquerdo. A gente tem que ela geralmente é desencadeada por esforço, ela alivia com repouso, nitrato. Então, a gente pode ver aqui que, em geral, elas possuem diferentes marcantes, que é importante a gente saber. Então, a dor do infarto, ela geralmente vai durar mais tempo do que a dor da angina. Ela é uma dor constante. Na angina, ela é episódica. Aqui, ela pode ocorrer no repouso de forma súbita. Aqui, na angina, geralmente vai estar relacionada com esforço físico ou estresse emocional. Então, é importante a gente diferenciar isso, porque a gente sabe que o paciente que está infartando, né? Conduta é um. O paciente que está com angina estável, por exemplo, a conduta vai ser outra. Da angina instável, aí vai depender. Bom, então dito isso aqui, é só pausar o vídeo também, se quiser anotar, a gente tem aqui as diferenças, né? De um para outro. Certo? Dito tudo isso, a gente vai falar um pouquinho agora do diagnóstico. Mas antes de falar sobre o diagnóstico em si, vamos dar uma olhadinha no caso do paciente, né? Vamos conversar com o paciente. Lembrando que eu não falei muito, mas na hora que eu estiver aqui no exame físico eu falo. Ele fala melhor inglês, eu só vou pedir para ele. Ele é poliglota, né? Só vou pedir para ele falar em português comigo. Pronto, então a gente vai caracterizar o que é que ele está sentindo, né? Inicialmente a gente vai perguntar o que ele está sentindo. Pronto, então ele chegou aí, essa dor, ele já disse que a dor é opressiva, né? E também já disse que tem sintomas associados. A gente pode perguntar ainda para essa, se irradia para algum lugar.
Diz que a dor não irradia para nenhum outro lugar, deixa eu ver, melhora ou piora com alguma coisa. Vamos ver se melhora ou piora com alguma coisa. Falou que tem sido constante, então é uma dor opressiva, constante, nas últimas horas, ou seja, que faz mais do que 20 minutos que vem acontecendo, né? Agora ela não irradia para nenhum outro lugar. Ele já falou que é opressiva. Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode perguntar. Melhora ou piora? Certo. Ele já falou que tem sintomas associados, né? Pronto. Então vamos aqui anotar o quadro clínico do nosso paciente. Tem 57 anos de idade, né? 57 anos de idade, do gênero feminino. A queixa principal dela, deixa eu ver, há quanto tempo você sente a dor? Certo, então é o segundo episódio, né? Então a queixa principal, deixa eu só perguntar se ela já sentiu isso. Já sentiu isso antes? Certo. É a primeira vez que ela tá tendo isso também. Deixa eu perguntar se ela tem algum histórico de problema. Nossa Senhora. Bom, então ok. Então ela tá com a queixa principal é dor torácica há uma hora. E a HDA dela é que a paciente não irradiou, né, para nenhum outro lugar sem relacionar com sinais de melhora ou piora do torácico em aperto constante nessa última hora. Não irradia para nenhum outro lugar sem relacionar, sendo a primeira vez que sente isso na vida. A gente pode perguntar: você relaciona o início dessa dor a algo? Então, começou em repouso, né? Na última hora que começou no repouso, não irradia para nenhum outro local, não relaciona aí sinais de melhora ou piora, e é a primeira vez que sente isso na vida. A paciente relata que, além da dor, sente fraqueza, náuseas e sudorese, né? Nega comorbidades ou de medicamentos. Só perguntar se ela fez uso de alguma droga. Fez uso de alguma droga? Não, então pronto. Perguntar se tem alergia. Tem alergias. A gente opta nega o uso de drogas e nega o uso de drogas e alergias. Bom, pessoal, aí no exame físico de um paciente que a gente esteja suspeitando de infarto, a gente vai ver aqui que, em geral, ele não vai ter nada tão à mostra assim para nos dizer alguma coisa. Vamos deixar aqui em português para a gente entender. A gente viu o vídeo, galera, vamos fazer a circulação. Vamos ver aí o cardiovascular também, o pulmonar. Daqui a pouco eu leio, né? Vamos dar uma olhadinha no músculo esquelético na pele. Uma informação importante aqui na pele é que eu até falo na outra aula que muita gente esquece de fazer a inspeção.
na queixa de dor torácica. Mas o livro Medicina de Emergência até traz uma situação que um paciente estava com herpes zoster, ele saiu do pronto-socorro sem o diagnóstico de herpes zoster, simplesmente porque o médico não quis fazer ou esqueceu de fazer a inspeção ali no momento e acabou não realizando o diagnóstico, né? Então é importante a gente dar uma olhada, possa ser que tenha alguma coisa. Então vamos lá. A via aérea tá ok, né? Aqui também ok, aqui ok. E é importante, lembrando, já que a gente está falando de uma dor torácica, a gente fazer o exame físico relacionando, né? O fato da gente estar com os dois pulsos periféricos e simétricos já nos tranquiliza em relação a uma condição de dor torácica que é importante que a gente saiba. O fato da ausculta tá clara, a gente também já diminuiria a possibilidade do pneumotórax, né? Quando a gente olha aqui as extremidades, essa parte daqui, a gente não tem um edema, um lateral, a gente não tem queixa respiratória, né? Mas também diminuiria a possibilidade de um TEP. Enfim, quando a gente vai fazer o exame físico do infarto, em si, da síndrome coronariana aguda, a gente não tem tantos achados que nos levem a pensar na síndrome coronariana. Mas quando a gente fala em dor torácica e a gente está pensando naqueles 6 diagnósticos que são os mais graves, digamos assim, fora os outros que também têm sua gravidade, mas que não são tão graves, a gente tem um exame florido. Por isso que eu acho que é importante, caso você não saiba o que olhar no exame físico da doutora, dar uma passada lá na outra aula, né? Bom, dito isso, aqui a gente tem um exame físico sem alterações. Então, sem alterações. Então, quando a gente vai pensar no diagnóstico diferencial, a gente tem uma dor aí um pouco sugestiva, né? Para o infarto do miocárdio. A gente tem aqui até a hipótese de dor torácica atípica. Mas a dor acho que foi bem típica, baseada até no que a gente viu lá em relação à dor do infarto. É, tudo normalzinho, né? O eletro, inclusive. Eu ainda não comentei o eletro, mas a gente já viu o eletro, né? Com a inversão. Dito isso, vamos para a parte do diagnóstico. A única coisa que eu estou conseguindo levantar aqui nesse momento, assim, a gente poderia também, isso também poderia estar tudo normal, né? Poderia ser uma dor muscular, né? Então vamos, tá tudo normal não, porque o eletro tá com o sinal. Então eu não vou botar aqui não, mas supondo que a gente ainda não tivesse com o eletro, daria para pôr aqui. Mas enfim, seria bem mais difícil, né? Mas daria para pôr. Então vamos lá, falando do diagnóstico, como é que vai funcionar, né? Ponto A. Paciente que tem mais de 75 anos, mulheres portadoras de diabetes, doença renal crônica e demência, costumam apresentar os equivalentes anginosos. Quais são eles? Dor epigástrica, dispepsia, dispneia, náuseas e vômitos, hipotensão e síncope. Então, às vezes, o paciente ele não tem dor torácica, mas ele tem algum equivalente anginoso. Então, é importante a gente não esquecer aquele idosozinho que está só com a queixa ali da dispepsia, a gente liberar ele com omeprazol para casa, talvez a gente esteja deixando passar batido um infarto aí. Então, lembrar disso para a gente avaliar direitinho o idoso com dor epigástrica, o idoso com dispneia, com dispepsia, né? Considerar aí o elétron, por exemplo, com dispneia, além de fazer o raio-x de tórax, pedir um eletro, talvez seja um infarto. Então, lembrando, nesses pacientes aqui, talvez eles não venham acompanhados de dor torácica. Dito isso, se a gente tem dor torácica equivalente a ginoso, a gente vai solicitar o eletro, né? Esse aí é o nosso exame principal para fazer o diagnóstico. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é se tem supra, tendo supra vai ser outra aula. A gente vai ir para síndromes com supra-DST, que não é só um infarto, tem outras condições também que causam, que estaria justamente aí dentro, se tiver, né, morte celular, estariam dentro aí do TINOCA, né? A gente vai ter aqui, aí se não, a gente pode ter infra-DST ou T invertida, que é o que tem no eletro do nosso paciente lá. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, se não tiver,
a gente vai estar diante ou de uma angina instável ou de outras causas. Isso aqui vai ficar para uma outra aula também. Se sim, a gente vai pedir a troponina. A partir da troponina, a gente vai poder diferenciar entre angina instável e IAM sem supra-DST. O que é a angina instável, né? A placa, ela está instável, ela está dentro do... Ela vai progredir para o infarto. A gente só não está tendo necrose, mas a gente está tendo isquemia. Provavelmente porque só não deu tempo de morrer tecido, mas o, o coração ele já está sofrendo com isquemia. Então vamos lá. Se não está morrendo tecido, a gente está numa angina instável, né? Mas a placa ela está instável, como a gente diz. E se positivo, a gente está dentro do IAM sem supra. Certo. Dito isso, a gente vai falar aqui da definição dos tipos de infarto. A gente tem 5 tipos, como eu já falei. O tipo que eu defini para vocês foi o tipo 1, que é o tipo mais comum da gente encontrar aí no pronto-socorro, que ele acontece aí devido à ruptura, ulceração, erosão da placa aterosclerótica, né? O tipo 2, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter um desbalanço isquêmico entre a oferta e demanda miocárdica de oxigênio. Então, o que é que vai acontecer? Vai estar acontecendo isquemia no coração, mas não por causa de uma obstrução. Vai ter alguma outra condição que vai estar gerando uma obstrução. E aí, vocês podem perguntar, oxe, mas isso não é a definição do Minoca? É bem parecido com a definição do Minoca, mas qual é a diferença? Nesse paciente do infarto do tipo 2, ele pode ter obstrução em outros, em algum lugar, mas não ser essa a causa desse desequilíbrio da oferta e da demanda de oxigênio. No Minoca, a gente não pode ter nenhum tipo de obstrução no paciente, então a diferença é essa. No tipo 3 é aquele paciente que morreu antes da gente conseguir dar o diagnóstico aí do infarto, depois a gente vê os resultados laboratoriais e a gente vê que foi um infarto. Então, basicamente, é um diagnóstico que a gente dá depois que o paciente tenha morrido. Tipo 4 e o tipo 5 estão relacionados aí com as intervenções, e não vão ser o foco dessa aula de hoje, então também não vou estar comentando muito sobre elas. Ainda sobre o diagnóstico, acho que é importante a gente falar, quando a gente tem a troponina elevada, a gente nem sempre vai poder bater um martelo de que a gente está diante de um infarto. Como a gente já conversou, né, a gente tem, por exemplo, dentro do Tinoca ali uma série de diagnósticos que tem a troponina elevada, mas não é um infarto. Então a gente tem duas opções. A troponina, ela pode se manter estável. A gente pode fazer o resultado da troponina, ela vem alterada, a gente curvar e a troponina ela se manter no mesmo nível. Então, esse paciente ele não está infartando. A troponina ela se manteve estável. Quando a gente tem uma troponina que é maior do que o nível de referência, ela precisa ter pelo menos um aumento de 20% nas próximas 3 horas para a gente bater o martelo. Ah, realmente era um infarto. E aí a gente tem esquemas tanto para uma, como para duas, como para 3 horas. Então, se a gente tem uma troponina estável depois dessa curva, a gente tem aí uma injúria miocárdica crônica. Então, pode ser uma insuficiência cardíaca, pode ser uma doença renal crônica. A mesma coisa para o inverso é verdade também. Se a gente tem uma troponina abaixo do nível de referência, a gente curva ela e ela aumenta 30%, então mesmo que o primeiro resultado tenha dado normal, a gente vai estar provavelmente diante de um infarto. Aí mesmo que os dois resultados se mantenham abaixo do nível de referência por algum motivo, se a gente tem esse aumento de 30%, a gente muito provavelmente vai estar diante de um quadro de, de isquemia, de infarto, de morte celular, no caso. Então, ok. Se a gente curva essa troponina e a gente tem ou elevação ou queda, a gente vai ter que basicamente ver aí se está tendo isquemia ou não. Então, isso aqui, sempre que a troponina der aumentada, a gente vai curvar. Também, se der abaixo do percentil 99, a gente vai curvar se a gente tiver com a hipótese diagnóstica, né? Então, se a gente tem isquemia, a gente vai estar falando do infarto agudo do miocárdio, se não, a gente vai estar falando da lesão miocárdica aguda, lembrando o que eu falei lá no início. Então, aqui tem alguns, ó,
exemplos de diagnósticos que causam isso. Então, miocardite, fibrilação atrial, sepsis. E aqui a gente vai diferenciar entre IAM tipo 1 ou IAM tipo 2. Basicamente isso daqui. Dito isso, a gente tem alguns outros exames que a gente vai estar pedindo, mas mais pelo diagnóstico diferencial. Então, vamos voltar para o nosso casinho e vamos estar solicitando os exames que é importante a gente solicitar. Isso aí eu vou repetir, né? Mas na aula da doutora Asca está mais bem explicado. Então, aqui a gente vai pedir apenas o eletro mesmo. Quando a gente vai para os laboratórios, a gente vai pedir química básica, a gente vai pedir painel de coagulação, a gente vai pedir, cadê? Hemograma. Dedímero, a gente poderia pedir, né? O paciente que está com dor torácica serve aí para o diagnóstico diferencial, mas do exame físico. A gente já afastou as causas que poderiam dar o dedímero elevado, então não tem sentido a gente pedir aqui. Mas se a gente pedisse, não estaria errado. Então eu vou botar aqui só por botar, para depois o aplicativo ele vai gerar, né? Os comentários do que a gente fez. Então vamos ver o que, é que ele vai falar do dedímero. Só a nível de conhecimento mesmo, mas eu nem acho que seja necessário. Pro BNP também é outro exame da gente pedir quando a gente está pensando em doutorásica, mas aqui não. A troponina é indispensável, né? Painel de coagulação, hemograma, troponina, a química básica. E vamos executar aqui, a gente já tem um eletro. E a gente vai pedir também um raio-x de tórax. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Aqui não tem nada. Aqui a gente vai pedir um raio-x de tórax. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui. Então a gente vê aqui os campos pulmonares. Aqui vamos olhar o laudo logo, né? Tá normal. Então não precisa explicar o dedímero. Aqui deu uma bugada, mas deu normal tanto o dedímero como a troponina. Aqui também veio tudo normal. Aqui química veio normal. Quando a gente vem aqui para o eletro, a gente vê a inversão de onda. Vamos procurar aqui, né? A gente vê aqui. Estou procurando aqui. A gente vê realmente que o ritmo ele está sendo usado, né? D1, D2, aqui, positivo D1, positivo D2, negativo em AVL. O ritmo se mantém regular, né? A frequência que a gente tem, um, dois, três, tem praticamente 4 quadrados, né? Se mantém em 75 batimentos por minuto. Se a gente for fazer o eixo, eu não vou fazer o eixo agora não, para fazer o eixo, geralmente eu prefiro fazer desenhado. E não é o foco desse eletro, mas se a gente for observar, a gente tem justamente as inversões de onda T, onde eles falam aqui, né? Que é V2, V3, V4 e V1. E aí a gente tem um padrão, que eu agora me fugiu o nome desse padrão, mas é um padrão que quando a gente tem onda T, ó, o diagnóstico aqui, pessoal, mesmo aquela sendo a dor sendo bem característica do infarto, como a troponina veio normal, a gente está diante aqui de uma angina instável frente a esse eletro, né? Como a gente vê, a gente tem um eletro com isquemia, mas a troponina veio negativa, então a gente está diante de uma angina instável. E a gente vê aqui que esse V2 e esse V3 negativo aqui é um padrão que ele diz que a gente tem uma obstrução bem grave. A gente tem aí pelo menos 80% de obstrução, se eu não me engano, é na carótida descendente. Então depois a gente vai dar uma olhada em relação a isso, mas isso aqui já indica que a gente, muito possivelmente, esse paciente ele vai evoluir para um infarto. Então a gente vai atuar nele como se ele estivesse infartando, quando daqui a pouco a gente for atuar. Então, bom, a gente bateu, né, o diagnóstico, né? De uma síndrome coronariana aguda. Daqui a pouco a gente vai
fazer o tratamento dele. Antes de fazer o tratamento dele, vamos descer aqui um pouquinho e ver como é que a gente tem que raciocinar dentro de uma suspeita de infarto. Bom, suspeita de infarto. A gente vai solicitar exames. Quais são esses exames? Eletrotroponina, CKMB, creatinina e ureia. Por que que esse CKMB aqui está marcado? CKMB, ele, junto com a troponina, pode ser um marcador, né? Mas a troponina acaba sendo melhor para o diagnóstico. CKMB, ele vai servir mais para a gente verificar se está tendo um reinfarto, na verdade. E aqui para a gente dar uma avaliada na função renal, né? Bom, o eletro. A gente avalia o eletro. Ausência de supra-DST. Presença de infra-DST ou inversão de onda T? Se não, engine estável ou outras causas. Se sim, e a troponina é maior do que... E a gente vai se perguntar, a troponina é maior do que o percentil 99? Se não, a gente tem que seriar a troponina. Teve um aumento de 30% em 2 horas? Se sim, em AM com supra de ST, em AM sem supra de ST. Que a troponina acima do nível de referência, não. A gente, se o quadro for sugestivo, a gente seria a troponina. Se teve aumento, como eu falei para você, 30% em 2 horas, e AM. Se não, a gente investiga. E aqui, lembrando que o eletro com ausência de supra de ST. Se está maior do que o... Eu nem botei aqui, né? Deixa eu botar até aqui. Se está maior do que o P99, a gente vai pensar, tem outras causas possíveis que possam elevar essa troponina frente ao quadro desse paciente? Se não, IAM sem supra-DST. Se sim, a gente tem que seriar a troponina. Se teve um aumento de 20% em pelo menos 2 horas, a gente volta para o IAM sem supra. Se não, a gente tem que investigar outras causas. Então, aqui é muito importante a gente estar sabendo direitinho os diagnósticos diferenciais das dores torácicas, para a gente não acabar diagnosticando, por exemplo, uma dissecção de aorta como uma como um infarto, certo? Dito isso, a gente chegando no diagnóstico de AM sem sopro, então isso aqui geralmente são todos os caminhos que a gente vai fazer para chegar no diagnóstico de AM sem sopro. A gente vai fazer o quê? A gente vai ver o paciente ele está instável ou estável. Se esse paciente ele está, eita, aqui eu troquei. Não, tá certo. Se o paciente está instável, a gente vai estabilizar e vão entrar as medidas de suporte. Vai depender do que é que ele está sofrendo. Não dá para entrar em todos os detalhes daqui. Mas se ele estiver estável, a primeira coisa que a gente vai fazer é a estratificação do risco dele e verificar o risco de sangramento. E aqui a gente tem alguns scores aí que a gente pode estar utilizando para ver. Por exemplo, a gente tem aqui o... acho que eu deixei aqui. Pronto, esse daqui é um score de risco de sangramento. Então, a gente tem critérios maiores e critérios menores aqui. Como a gente vai usar no tratamento medicações que pode fazer com que o paciente sangre, é importante a gente tanto avaliar o risco de sangramento como o risco de realmente ser um infarto, né? Aqui é o Heart Score que a gente pode estar usando para avaliar se realmente a gente está diante de um quadro pode ser um infarto, né? Então, por exemplo, a história. Aquele paciente está com uma história altamente suspeita. O ECG a gente teve desvio significativo, não perturbação. A idade está entre 45 aqui. Aqui não teve isso. Vamos botar aqui. Fator de risco. Ele não falou que tinha doença aterosclerótica, nada daquilo, né? Negou hipertensão, negou diabetes, não deixa ali. Troponina deu normal. Então, pontuação
moderada. Deu quantos pontos? Deixa eu ver. 2, 3, 2, 3 e 4, né? Deu 4 pontos. Então aqui, pontuação moderada. Agora eu não estou entendendo uma coisa. Não está atualizando o número ali, não sei por quê. Mas enfim, deu uma pontuação. Deixa eu ver se deixar no inglês atualiza. Não. Deu uma pontuação moderada, né? Seria o score do nosso paciente. E aí, a outra coisa que a gente tem que avaliar são justamente isso daqui para a gente ver se esse paciente ele tem risco de sangramento. Então, eu não vou ler isso aqui tudo, é só dar uma olhada aqui. Mas o que é importante? A gente tem critérios maiores e critérios menores, e a gente tem que o risco ele é alto se for cumprido pelo menos um critério maior ou dois menores. E aí isso daí tem que estar, a gente tem que estar sabendo antes da gente decidir o que é que a gente vai fazer, né, com esse paciente. Bom, e aí a gente tem alguns aqui critérios que a gente vai decidir quanto à necessidade de angiografia, né? E aí, se não, a gente vai participar por uma conduta conservadora. Se sim, a gente vai ir para uma conduta invasiva. Como é que a gente vai dizer? Bom, a gente aqui, se a gente tiver qualquer um desses critérios aqui, a paciente tem que ir para o CAT com menos de 2 horas. Então, o que é que a gente tem que ter? A gente tem que ter, se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, tiver algum choque cardiogênico, dor torácica recorrente ou refratária, arritmias ameaçadoras, complicações mecânicas do IAM, insuficiência cardíaca aguda relacionada ao IAM, ou então infra-DST em pelo menos 6 derivações, esse paciente tem que ir para o CAT em menos de 2 horas. Em menos de 24 horas, curva de troponina compatível com IAM, alterações dinâmicas de onda T, o segmento ST, o score Grace maior que 140 e parada cardíaca ressuscitada sem elevação do segmento ST ou choque cardiogênico, tá? E estratégia conservadora, ausência desses sinais. Então, se a gente vai para uma conservadora, a gente vai fazer a anticoagulação junto com o inibidor da P2Y. E se a gente vai para invasiva, a gente vai fazer a anticoagulação com o inibidor da P2Y junto com o cateterismo. Só que aí a gente tem que prestar atenção no seguinte critério. Quando a gente for fazer o AS, a gente sempre vai fazer 300 miligramas. Quando a gente vai falar da segunda droga, pode ser tanto o clopidogrel, como prazogel, como ticagrelor. Lembrando que prazogel a gente nunca vai fazer sem saber a anatomia do paciente. E até porque nas UPAs, no SUS em geral, a gente vai ter apenas o clopidogrel, né? A gente vai fazer dependendo do tempo que esse paciente vai chegar no CAT. Então, se esse paciente ele consegue estar no CAT em menos de 2 horas, a gente sabe, ele é muito alto risco, e a gente sabe, esse paciente ele vai estar no CAT em menos de 2 horas, a gente não vai pré-tratar com o segundo anticoagulante. Em canto nenhum. Nem a gente vai fazer a heparina, a gente pode fazer na emergência ou então na sala lá da hemodinâmica, e a gente não vai fazer o segundo antiagregante em canto nenhum. Se o CAT foi em menos de 24 horas, a gente vai fazer a heparina e o segundo antiagregante vai ser na sala de hemodinâmica, preferencialmente. A gente pode ver aqui. Aí agora, se o CAT for depois de 24 horas, aí a gente vai para a estratégia conservadora, né? A gente pode fazer o clopidogrel. E aqui também. Pré-tratamento aqui que ele diz é tratar com o clopidogrel antes de estar dentro da sala de hemodinâmica. Então, isso aí é importante lembrar disso daqui, que é quando é que a gente vai fazer esse clopidogrel. Se for menos de 2 horas, a gente não vai fazer antes do procedimento. Menos de 24 horas vai ser feito na sala de hemodinâmica, então a gente não faz isso na UPA.
E aí, mais do que 24 horas, a gente pré-trata na UPA. E no tratamento conservador também, né? A gente vai pré-tratar, até porque ele não vai entrar em sala de hemodinâmica. Então, isso daqui, se você está no hospital terciário, tem a sala de hemodinâmica, você sabe que vai ser rápido, você deixa para fazer lá. Outros pontos importantes que eu queria conversar com vocês, que isso aqui foi tirado dentro da diretriz, né? Então, primeiro ponto que eu queria conversar com vocês em relação à estratégia invasiva. Aqui, estratégia invasiva urgente e imediata está indicada em paciente sem supra, com angina refratária, com estabilidade, eu já falei isso aqui dentro daquele lá. Oxigênio terapia, quando é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 a 4 litros em pacientes com risco intermediário e alto, na presença de saturação abaixo de 90%, ou sinais clínicos de desconforto respiratório. Se está com a saturação acima de 90%, a gente não precisa fazer oxigênio terapia. O nível de evidência aqui é 1C. Controle glicêmico, depois eu vou falar sobre isso. Isso aqui é mais importante, que é a analgesia. Pessoal, muita gente gosta de fazer analgesia com morfina. Mas o que acontece? Morfina, ela, inclusive, vai atrapalhar a, a ação do clopidogrel, vai atrapalhar ali no mecanismo de ação do clopidogrel. Deixa eu ver se minha câmera está funcionando. Está funcionando. Então, o nível de evidência é 2 BB. Então, ali, administrar sulfato de morfina e tal. Não é bom, morfina não é tão bom. Também benzodiazepínico também não é tão bom. O paciente estiver ansioso, agoniado, a gente não vai fazer benzo. Morfina também a gente não vai fazer, a gente só vai fazer se a gente não conseguir melhorar com nitrato e beta-bloqueador, que aí sim vão ser as medicações é, usadas para o alívio da dor, né? E anti-inflamatório, como vocês podem ver, não devem ser administrados, a única exceção é o AS. Em pacientes com suspeita de EM, como você pode ver, a classe de evidência aí é grau 3. Então, nitrato a gente vai poder usar isso sublingual para alívio da angina. Eu vou daqui a pouco falar sobre dose com vocês. E o endovenoso a gente vai usar se o paciente ele tem uma angina persistente ao sublingual ou se o paciente tem hipertensão arterial ou sinais de congestão. A gente pode estar usando o nitrato aí também. Aqui em relação aos beta-bloqueadores, né? Então, se a gente usar beta-bloqueador nas primeiras 24 horas em pacientes sem contraindicações, ou seja, sem sinais de insuficiência cardíaca, sinais de baixo débito, risco aumentado de choque cardíaco, a gente tem aí uma, um nível de evidência 2AB. Não é um nível de evidência tão forte, né? Mas é mais forte do que a morfina, né? O mais forte aqui é o nitrato. Mas quando o paciente tem esses critérios aqui, aí fica bem melhor de usar o beta-bloqueador. Certo, aí anticoagulante eu acho que nem tem muito o que falar, né? A gente tem aqui a heparina não fracionada como melhor, ela é 1A. Agora, quando o clearance está abaixo de 15 ml por minuto, né? Agora, quando o uso de enoxaparina termina por 8 dias ou até alta hospitalar, também é 1A, certo? Que o resto vocês podem estar dando uma olhada na diretriz, pessoal. Estou falando só aqui o que é mais importante. E aqui também, né, o AS para todo mundo de forma mais precoce, também nível de evidência 1A. Então, depois disso, vamos dar uma olhada lá no nosso paciente. Agora vamos falar sobre a intervenção, né? Depois de ter conversado sobre isso, o que é que a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? Aspirina, tem que pôr heparina, né? Nitroglicerina também, mas eu vou deixar ela, cadê? Nitroglicerina aqui, vou deixar ela gotejando. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. O clopidogrel, né? Eu ainda não coloquei. Clopidogrel, ok. Então vamos executar as medicações nele. Já viu aqui a pressão baixando um ponto. Eu não achei necessário fazer o beta-bloqueador, né? O paciente não parecia ter. Ele falou que não tinha nenhuma comorbidade, enfim. Não achei que seria necessário.
frequência cardíaca dele estava tranquila, não estava acelerada. Vamos só consultar aqui. Cardiologista se preocupou com eletro, mandar ele para o CAT, com o infarto. Então a gente vai aqui terminar. Ele botou a pontuação de 99,3. Ele disse que eu fiz alguma coisa Sim, pronto, é. Foi até bom eu ter errado nisso aqui. Eu pensei depois do que eu falei. E aí, pessoal, por que que vai ser desnecessário? Porque esse paciente vai para o CAT, né? Então, o clopidogrel, ele vai ser feito dentro da sala do cateterismo. A gente está num ambiente que a gente consegue mandar ele de forma rápida para lá. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha na discussão. E era isso aqui que eu queria falar para vocês, que eu esqueci. Só queria ver se estava gravando. O, o ECG mostra justamente isso aqui, que é a onda clássica de Wellen, que é um infra de T em V2 em V3, que consistente com trombose aguda da, da coronária, né? Descendente. E aí, isso daí representa um grande risco. É muito fácil esse paciente ele evoluir para o infarto. Então, é uma das indicações aí de cateterismo, mesmo na angina instável, que a gente sabe que a gente tem uma oclusão grave lá dentro. Enfim, aí está causando aqui justamente angina instável, que foi o diagnóstico que a gente conversou. Bom, então, espero que agora vocês saibam, né, como é que a gente vai manejar um paciente que está ali com uma suspeita de síndrome coronariana aguda, diferenciar um infarto da angina. E aí tem um bônus agora para quem fica aqui até o fim, que eu vou estar dando uma mostrada para vocês no manejo clínico do IAM aqui. Vocês podem tirar uma foto se vocês quiserem. Primeiro, pessoal, é sempre o MOVI, né? Nesse caso aqui a gente tem um E do eletro. Então, a monitorização, oxigenoterapia, se necessário, a gente viu na diretriz. Quando é que a gente precisa fazer? Pegar os acessos e o eletro. Segunda coisa, estratificar risco e definir a conduta se vai ser conservadora ou invasiva. E aí, dependendo, se for conservadora, a gente vai fazer enoxaparina 1 mg quilo subcutâneo de 12 em 12 horas. Se maior do que 75 anos, a gente diminui para 0,75 mg quilo. Se a taxa de filtração glomerular for abaixo de 30, a gente vai fazer 1 mg quilo subcutâneo uma vez ao dia, em vez de ser 12, 12. Lembrando que a gente tem na diretriz abaixo de 15 a heparina. Segundo, AS 300 mg VO, dose de ataque, seguida 100 mg VO ao dia, que o paciente vai ficar tomando. Terceiro, clopidogrel, dependendo, a gente está falando da invasiva ou da não invasiva, da conservadora, né? 300 mg VO, dose de ataque vai ficar aí, seguida de 75 mg ao dia. Se for tricagrelor, 180 mg. E aí, nitrato, 5 mg sublingual, a gente pode repetir de 5 em 5 minutos até 3 vezes para a dor. E aí, em quinto, metoprolol, 100 mg VO, caso seja necessário, do beta-bloqueador. Se for invasiva, pessoal, a gente faz a enoxaparina, a heparina da mesma forma. O clopidogrel, 600 mg, a dose de ataque. Então muda. E aí, lembrando, ele é feito na unidade de urgência apenas se CAT for maior do que 24 horas. Nitrato sublingual da mesma forma. E aí, e o metoprolol também. Se a gente tem hipertensão ou sinais de congestão ou persistência da dor, a gente pode fazer nitroglicerina EV. A gente só tinha falado da sublingual. A gente vai fazer EV. Como é que a gente faz? 10 microgramas por minuto EV, e a gente pode aumentar 10 microgramas a cada 5 minutos, conforme for necessário. E a gente vai aumentar até a gente ter uma queda da PAS de 30%,
ou uma PS menor do que 110 milímetros de mercúrio, ou uma frequência cardíaca maior do que 10% da basal. E a gente vai fazer uma ampola mais 240 ml de soro glucosado a 5%. Cuidado com cefaleia. Cefaleia aí a nitroglicerina pode causar. Então, se taquicardia ou sinais de IC, a gente pode fazer o metoprolol EV, até rima. Vai ser 5 miligramas EV de 5 em 5 minutos. A gente pode fazer até 3 doses. Pessoal, o paciente se encontra estável, a gente vai liberar para casa, pode deixar aí uma receita de atorvastatina para ele. Se tem hipertensão crônica, IC, diabetes ou disfunção sistólica, a gente pode fazer enalapril 5 a 20 miligramas VO 2 vezes ao dia. Se tem a fração de ejeção menor do que 40%, IC ou diabetes diagnosticado após a síndrome coronariana aguda, a gente começa a espironolactona 25 miligramas VO uma vez ao dia. Isso aqui em geral vai ficar aí a cargo das três aqui, né? Do cardiologista estar prescrevendo e não no contexto da emergência. Bom, pessoal, então é isso. Aqui tá as condutas, né? Vocês podem tirar foto aí, se vocês quiserem. E aí, sobre infarto agudo do miocárdio sem supra-DST, era isso que eu tinha para falar para vocês. Daqui a um tempo eu vou voltar gravando a aula do infarto com supra. Então é isso aí, vejo vocês na próxima aula.